é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, é médico supervisor da unidade de emergências do INCOR, é supervisor da unidade cardiológica lá da Beneficência Portuguesa Mirante. Então, é uma pessoa que tem aí uma carga teórica e prática muito grande, tem uma experiência muito grande em tratar choque cardiogênico, então, é uma pessoa que foi, sim, bem escolhida e pensada para apresentar esse tema. É um prazer e uma alegria ter você aqui, viu, Alexandre? Obrigado mais uma vez. Beleza. Então, primeiro, Fabrício, obrigado o convite, né? Prazer aí, Fabrício é grande amigo aí da residência, né? E prazer estar aqui. Desculpa meu atraso. Putz, é óbvio que toda hora que você vai ligar o computador, que você está em cima da hora, o computador atualiza, isso é o básico, né? E foi o que aconteceu, mas agora deu certo. E valeu mesmo aí o convite. Vamos ver se uma hora passa esse Covid, eu vou aí pessoalmente, né? Melhor até, pô. Mas logo a gente resolve isso. Beleza. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar, não é uma aula muito longa, acho que no máximo 20, 30 minutos. Depois, se vocês tiverem de dúvida, a gente vai conversando, mas focar um pouquinho na questão do choque cardiogênico, né? Naquilo que hoje é conceito, do que a gente tem falado bastante em apresentação, passado para os residentes daqui, e que tem sido mais ou menos o manejo aí nosso na prática clínica, né? Então, vamos lá. Para passar a falar um pouco sobre choque cardiogênico, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é um caso, que é um caso comum, e é um caso especificamente que eu peguei no INCOR, eu usei para ilustrar a apresentação, de um paciente de 45 anos, que deu um cara jovem, veio com uma dor torácica aí há 2 dias, ele é hipertenso tabagista, chegou num pronto-socorro nosso, referência aqui da região. A descrição que veio na ficha de entrada é que ele tinha um eletro duvidoso e foi feito curva de marcadores. Depois de o marcador positivo, pediram transferência para o nosso centro, no caso era o INCOR. Após 40 horas no hospital de origem, lá ele tinha recebido AS, clopidogrel, enoxaparina e atenolol. Quando ele chega no INCOR, ele chega para de sudoreico, 110 de frequência cardíaca, 8/5 de PA, estertor pulmonar bilateral ausculta. Ninguém tem dúvida olhando esse doente, que esse doente está chocado, né? Ele está mal perfundido, e a princípio, até prova contrária, é um choque cardiogênico. O eletro de entrada lá era esse era o eletro duvidoso do doente, então um baita de um superzinho de segmento ST, na parede anterior toda, então ele veio, aqui era bem aguda a apresentação, apesar dele falar 2 dias de dor, mas ele tinha R na parede toda, a apresentação era bem inicial, e quando ele chega para a gente, esse é o eletro dele. Então, ele queimou a parede toda, né? Então, formou um daqui aí, V1, V4, praticamente, e a apresentação em choque. Então, isso é a realidade, isso é o que a gente vive, né? O doente pode ter choque numa apresentação hiperaguda, pode ter choque por ser um doente cardiopata crônico, como um Chagas, um isquêmico de longa data, um idiopático, um valvar, mas ele pode ter choque por uma apresentação por infarto, que é a causa mais comum, é a realidade do que a gente vive, e aí que a gente entra na ideia de tratar esse doente, tentar melhorar o prognóstico, tirar o doente na situação crítica que ele está apresentando. Esse era o CAT do doente, DA fechada, proximal, né, e justificando o quadro do paciente, a apresentação. Quando eu olho como esse, a pergunta que para mim é o que eu faço com esse doente? Alexandre, rapidinho. Olhar para o doente e prever que ele vai ou não. Alexandre, acho que o som está um pouquinho ruim, só para mim ou para alguém está mais? Oi, fala, Fabrício. Acho que está falhando aí, não sei se é o fone. Para mim também, Fabrício. O áudio está um pouquinho ruim, está falhando, não sei se é o fone, alguma coisa aí. Como é que é? Falhou? Peraí. O seu áudio está ótimo, agora o dele está reverberando, está falhando. Está falhando um pouquinho o áudio. Falhou o meu? Foi, agora está beleza. Só se for conexão. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Estranho. Só se for conexão local, Fabrício. Não, tá tranquilo. Vai seguindo aí. Se ficar ruim de novo, eu falo. Dar uma... Qualquer coisa você fala. Não, fechado. Então, vamos lá. E quando eu olho como esse, eu tenho que saber o que é um choque cardiogênico,
Quando que eu defino isso? Como é que eu identifico? Eu posso ver que está chocado. Como é que eu faço o tratamento clínico do doente? Numa situação de uma coronariopatia aguda, o que eu faço em vascularização? Quando que eu devo pensar? Que tipo de suporte circulatório mecânico eu devo indicar? E qual é Alexandre. Oi. Acho que deu. Falhou? Para alguém tá mais falhando ou só para mim? Só checar aqui para ver. Não, para mim também. Tá bem ruim. Tá falhando mesmo. Para todos. E eu acho que para mim, pelo menos, a tela travou na conexão e no slide. Eu não sei se para os demais também. O slide tá ok, só o som. Tira o fone para ver, Portuga. Aceita ele aí, Vivi, de novo. Acho que ele caiu. Voltou, agora voltou. Como é que tá a conexão agora? Tá melhor, fala mais um pouco aí para mim. Não, agora vai ficar boa. Agora eu mudei a rede. Eu mudei a rede, agora vai. Maravilha. Desculpa, pessoal, realmente falhou. Pior que esse negócio, ontem eu estava nessa mesma rede dando outra aula, funcionou. Hoje deu pau. Acontece. Vamos lá. Então, o ponto principal é, que eu estava comentando, e agora a gente dando seguimento na aula, eu identificar o que é um choque cardiogênico, eu saber como identificar, como é que eu posso prever o doente que vai evoluir para choque, qual a melhor forma, o melhor tratamento clínico que eu posso dar para ele, em termos de terapia medicamentosa. Com um doente que é coronariano, se realmente eu tenho alguma estratégia de revascularização melhor ou pior para esse doente, quando eu devo pensar ou não em suporte circulatório mecânico, ou qual seria o melhor tipo de suporte para dar para o paciente, e qual o real prognóstico que o doente tem, né? Quando intervir, qual a ideia que eu passo para o doente, para a família, e o racional que eu fico com um doente desse dentro da unidade de terapia intensiva. Então, vamos lá. Quando a gente fala em definição, pessoal, por incrível que pareça, ainda vale a definição que a gente aprendeu em faculdade, né? Então, é dizer que realmente é um paciente que tem um estado de hipoperfusão tecidual que decorre de baixo débito. Isso é a definição clássica do choque cardiogênico. Não existe fração de ejeção normal, não existe você não ter obstrução cardíaca ou de fluxo para que você tenha choque cardiogênico. Você tem que ter alguma coisa que reduza débito, senão isso não vai acontecer. Existem definições diferentes em literatura para você classificar um doente como choque cardiogênico, mas a gente tem usado preferencialmente a definição da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que para você chamar de choque, eles definem como tendo pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio, dentro de um contexto de má perfusão, ou parâmetro clínico, uma perfusão periférica mesmo, macrohemodinâmica, ou você ter microhemodinâmica. Então, lactato, base excess, bicarbonato, a creatinina, a perfusão hepática, a gente tem algum parâmetro adicional dizendo que o doente realmente está mal perfundido. Cuidado, chama atenção não para o doente agudo, mas para o doente um pouco mais crônico, como, por exemplo, aquele padrão de perfil C de doente crônico ambulatorial, que normalmente eles não sobem lactato. Você vê o lactato como último parâmetro, mas você vê base excess baixo, você vê BIC baixo, piora de função renal, doente que vem vomitando, mas ele não tem o lactato alto. Quando o doente desse sobe lactato, a gente costuma observar na prática que ou ele é terminal ou ele está séptico. Então, ele tem um perfil diferente. Então, cuidado, não olhem só lactato. Veja que a própria definição bota um monte de coisa junto. E um outro detalhe, apesar da definição falar 90 milímetros de mercúrio, lembra que pressão e perfusão são coisas completamente distintas. O doente pode ter 11 de sistólica, 110 e pode estar mal perfundido. O doente pode ter pressão até mais alta e pode estar mal perfundido. Então, cuidado, né? Usem esse parâmetro inicial, mas lembrem que a gente tem situações de exceção a todo momento.
Um outro ponto importante dentro do contexto da definição de choque cardiogênico é lembrar que hoje a gente entende que existe sim a falência inicial que eu mostrei que a gente aprende em faculdade, mas não existe só aquilo. Ele ativa uma cascata inflamatória importantíssima e que quando a gente fala, por exemplo, pós-infarto, a gente tem 60% das vezes. O Alexandre. Alexandre. Acho que ele caiu, vai voltar de novo. Aceita aí, Vivi, de novo, que ele caiu. Fabrício, eu acho que ele não deve estar ouvindo a gente. Porque... Não, eu estou falando no WhatsApp aqui com ele. Ah, então pronto. Ele disse que caiu, vai para aceitar ele novamente. Tá. Ele está aparecendo aí, Vivi? Então, para mim, aparece a aula dele, o slide, e o nome dele está aqui no chat. Só que eu não consigo visualizá-lo nem ouvi-lo. Eu não sei se para as outras pessoas também tá assim, entendeu? Porque a minha internet talvez tirar ele e pedir para ele entrar de novo. Vou remover. Tá. Agora ele diz que ele saiu. Vamos ver se ele entra de novo. Eu tirei. Dificuldades do conexão, né? Acho que ele está no hospital, no consultório, está. Deixa eu ligar para ele. Ele está aparecendo aí, Vivi? Não, doutor Fabrício, para mim não. Tá, deixa eu ligar para ele. E aí, Portuga? Não, tranquilo.
Beleza, tranquilo. Valeu. Se tiver qualquer coisa, eu te aviso. Vai levando. Valeu. Aceita aí, Vivi. Doutor Fabrício, acho que costumou entrar sem eu precisar aceitar. Tá colocando aceito aí. É? Sabe? Eu também tô achando o nome dele, né? Foi. Foi? Aí, Portugal. Fala, Fabrício. Cara, não sei o que Beleza. aconteceu, a conexão tá 100% aqui, do nada caiu. Tranquilo. E, cara, vamos ver se volta, pelo amor de Deus, não é pra ficar caindo não, pera aí. Desculpa. Se tiver algum problema, eu te aviso. Pode ficar tranquilo. Não, mas, pô, é pra ficar correndo normal, pelo amor de Deus. Voltou aí? Voltou. Então vamos ver se agora segura esse negócio e não cai. Então, beleza. Vamos lá. Então, só para complementar, né, que eu estava falando, quer dizer, hoje o que a gente entende é que existe um componente de vasoplegia importante, não é só bomba. 30%, 40% das vezes você tem infarto agudo do miocárdio, você tem um componente de vasoplegia que leva e perpetua o choque do doente. E aí, eu vou comentar um pouco mais para frente, é que entra a ideia da gente usar vasopressor nesses doentes, sim, né, porque você tem que dar pico de pressão, tem que levar a perfusão do doente, sem dúvida nenhuma. Veja que existe um conceito hoje de você ter a disfunção miocárdica, a disfunção cardíaca, você gera hipotensão e hipoperfusão, isso estoura o rim, isso piora a citose lática, mas isso gera uma quantidade enorme de citocinas, que causa vasoplegia, piora a disfunção cardíaca, piora a hipoperfusão e forma um ciclo. E dentro do contexto hoje, do conceito de choque cardiogênico, uma coisa que é muito clara para a gente, que é comentada o tempo inteiro, é a ideia do ciclo do choque. Então, você pegar e entender que esse doente entra num ciclo vicioso, e se eu não tratar logo e não cortar isso, o doente vai descer a ladeira, ele chega num ponto que eu não consigo mais trazer de volta, ele entra em disfunção múltipla e a gente não consegue ter absolutamente nenhuma perspectiva de recuperação. Apesar de tudo que a gente fala de choque parecer uma coisa super bem consolidada, a gente tem muito pouco estudo. Quando a gente olha para infarto agudo do miocárdio, que a gente tem de dados de estudo clínico, é basicamente o que eu estou mostrando aqui na tela, né? Então, pouco mais de 2.000 pacientes estudados, é uma casuística pequena, mas que é o que baseia o que a gente faz em literatura, aquilo que a gente vai tratar, e parte do nosso tratamento é baseado bem de muito estudo com sepse, com outros grupos de doentes que a gente acaba translocando e trazendo dentro do contexto da cardiopatia. Só para ilustrar, dentro do contexto do choque cardiogênico pós-infarto, toda vez que o pessoal vê o doente chocado, lógico que fica aquela coisa de descartar a complicação mecânica. Então, olhar a rotura de septo, insuficiência mitral ou a rotura de parede, mas lembrar que, na verdade, a grande maioria, quase totalidade, vamos dizer, dos casos, são falência de ventrículo esquerdo. Geralmente, o doente que infarta é o infarto com supra, o que choca é o doente com infarto com supra anterior, né? Esse é o doente que vai mal. O inferior raramente vai chocar, exceto se ele for um triarterial, já tiver disfunção prévia ou pegar ventrículo direito, né? Mas o paciente com infarto com supra anterior é o doente que acaba, na maioria das vezes, evoluindo mal nesse contexto. Existe alguma maneira de predizer que o doente vai chocar? Na prática, pessoal, existe, né? Quando a gente olha e começa a ter mão com esses doentes, a gente já sabe, quando é o paciente crônico, que aquele paciente, quanto pior a fração de ejeção, óbvio, maior a chance dele chocar, mas chagásico, alcoólico,
pós-quimioterapia, disfunção biventricular grave, doente que de base já é hipotenso, esse é o doente que normalmente acaba indo mal e a previsão do cara chocar aí é sempre maior. Quando a gente olha para infarto, a gente tem o contexto, né, que eu não estava comentando agora, infarto com supra anterior, muito tempo para reperfusão, doente muito idoso, paciente que é triarterial. Esse é o paciente que a gente sabe que vai evoluir mal, né, ou que tem uma perspectiva maior. Existem até scores para predição, esse é um dos scores, que é o EBP-Shock 2, que vem do estudo EBP-Shock 2, testou o balão intraórtico, que a gente consegue somar características, ver pontuação para tentar predizer o risco desse doente chocar ou não. Na prática, acho que eu nunca vi ninguém usar isso, é muito pelo feeling mesmo, pelo jeito do doente e a apresentação clínica, mas que é possível a gente predizer, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos scores, tem pelo menos 3 que a gente pode usar, mas difícil a gente aplicar isso no dia a dia. Eu acho que dentro da ideia de predição, o que mais entra, que mais vale a pena ser comentado, é a ideia da gente olhar para o doente sempre com o olhar da perspectiva do choque e classificar o doente talvez por estágios, né? Esse é um conceito novo que a gente tem. Então, de eu olhar o doente e falar assim, olha, ele é um estágio A, ele tem risco para evoluir para choque. Ah, ele é um estágio B, ele está começando, ele tem um infarto com supra, ele não está chocado ainda em termos de pressão, de perfusão periférica, mas ele está taquicárdico, ele está compensando o débito com a frequência. Esse é um cara que está começando a chocar. E até o doente realmente entrar em choque e evoluir com um quadro mais extremo. Mas veja que na base da pirâmide, a grande maioria é A ou B, e é nesse grupo que eu tenho que agir, que é aí que eu tenho que tentar segurar o cara e não deixar ele evoluir em frente, ou no máximo a intervenção no grupo C, que é o cara que está começando a evoluir em choque, estabeleceu, mas ainda está num ponto que eu consigo segurar de volta e não deixar evoluir para uma situação muito mais crítica. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter hoje. Dentro do conceito, a gente tem usado muito na prática o que a gente chama de classificação Intermax, né? Que é basicamente aquela pirâmide, só que um pouco mais detalhada em termos do grupo A e do grupo B. Então, para mim, o que é interessante é olhar para o paciente classificando por Intermax e falar, olha, é um perfil 3. Então, ele é aquele doente que entra, eu liguei um pouquinho de inotrópico, ele se estabilizou, mas eu canso de dizer para o residente lá no INCOR que eu pego um perfil C que internou, por exemplo, essa noite, eu vou discutir amanhã de manhã, não olha para o doente só como aquele doente assim, será que dá para vasodilatar e depois pensar em tirar do buta? Não, esse é o manejo agudo. Mas vale a pena olhar para o doente e falar, peraí, você vai manejar agudo. Mas antes de você manejar agudo, olha para o paciente na tua mão. Ele tem 35 anos, ele é um pós-quimioterapia, mas que está curado do câncer, disfunção biventricular, no ambulatório ele tem nó pro 5 de pressão, ele vomita, que é classe 4 o tempo todo, aqui ele está com dobutamina, ainda hipotenso. Então, esse é um perfil de doente que eu já tenho que olhar para ele, lógico que eu quero manejar o cara e tentar tirar droga, mas às vezes é muito mais válido você olhar para ele e pensar, será que já não... Alexandre, tá difícil. Não vale a pena chamar para um possível transplante? Alexandre. Portuga. Alexandre.
Vou ligar para ele, Vivi. Fabrício, cara, Foi agora. Não, juro por Deus, cara, não é possível. Fique tranquilo, aqui tá em casa. Doutor Alexandre, tem que dar certo, cara. O quórum da reunião está muito alto. Então, eu acho que está deixando até a internet, o Teams, assim, um pouco abalado. Não é possível. E pior que não estou brincando, é a quarta semana dessa rede, não vai nenhuma, não é possível. Agora, pelo menos, pegou, tá bom? Tá bom, vai falando. Se falhar, eu te aviso. Não, tá, essa rede, agora eu botei na outra rede que é do hospital. Agora, pelo amor de Deus, tem que dar certo. Porque tranquilo, o problema é que eu tinha jogado no celular, só que aí dá um problema porque alguém me liga, não sei o que, cai tudo. E aí estoura tudo. Agora vai, vamos lá. Então, assim, o ponto principal, que eu estava passando esse slide, pessoal, é que quando a gente olha para um doente que está nesse perfil, quer dizer, eu não tenho que olhar para o doente só no contexto de MX agudo, mas é pensar no que ele vai ser para frente. Ele não tem fator descompensador, ele vem com lactato alto, ele é um doente que tem disfunção muito grave, ele é um doente que é super refratário no ambulatório, ele é um paciente que está com dose baixa de dobuta, mas continua nauseado, continua hipotenso, eu não tenho base para vasodilatar. Então, comece a olhar para esse doente como ele sendo um cara que pode, nos próximos dias, horas, evoluir para um perfil 1. E eu tenho que ter o cara pronto, tenho que chamar a equipe de transplante, avaliar o doente. Se eu estou num serviço que não tem, transfere. Mas tenha um doente pronto, né? Isso faz muita diferença no momento que o doente piora, você já ter ele listado, ter ele pronto, ter tudo adiantado para poder trabalhar. Então, lembrem disso, isso é um contínuo, mas você começar a trabalhar o doente pensando sempre na perspectiva e não só no momento agudo. A importância disso está aqui. Quando eu falo que o doente ele tem um Intermax 3, ele tem uma sobrevida em um ano de 10%. Para vocês entenderem, a gente tem no INCOR uma casuística nossa de pacientes que internam com C perfil C. E o que a gente nota é que no final de um ano, aqueles que não transplantaram, aqueles que não fizeram assistência circulatória nenhuma definitiva, dispositivo, a gente tem uma mortalidade final de ano de 75%. Então, é um doente muito grave. Eu tenho que ter na minha cabeça que é um cara que tem que estar pronto, ou de repente paliado, mas com tudo definido para uma evolução ruim. E a importância disso vem, porque veja que do Intermax 3 para o Intermax 1, você evolui de 10% de salvar o doente para praticamente zero. Né? Então, para um doente que vai para a disfunção múltipla. E veja que a ideia do Intermax 3, desde esse momento, eu já estou pensando em assistência circulatória. Eu já estou correndo atrás desse doente, porque ele é um paciente elegível em pouquíssimo tempo. É aquele doente que você interna hoje, ele é um perfil C, liga uma dobutanose baixa, mas você sabe que talvez dali a 15 dias ele está com balão, dose alta e talvez avaliando para ECMO. Então, sempre ter isso na cabeça. Depois que o doente vai mal e vira o Intermax 1, a mortalidade do doente é quase 100%. A gente tem muita chance, muito pouca chance de salvar esse doente e trazer ele para uma condição clínica melhor. Como é que eu faço tratamento clínico de um paciente que chega para mim em choque cardiogênico? Hoje, pessoal, tratamento clínico, aquilo que a gente normalmente faz de rotina em UTI, pronto-socorro, eu liguei inotrópico, eu liguei vasopressor, ele é só um ponto do tratamento. Então, ele faz parte de uma coisa que é a estabilização hemodinâmica do doente, frente à terapia que você pode dar medicamentosa, mas ele é um polo só do tratamento e não é aquilo que você pode realmente oferecer por completo, tá? Quando a gente vai tratar um doente como esse, a gente precisa primeiro definir, o doente está realmente chocado, qual vasopressor que eu vou usar? E a ideia do vasopressor, ela hoje parece lógica, mas até muito pouco tempo atrás o pessoal olhava para esse conceito e achava que era uma maluquice. Como é que eu vou usar um vasopressor no doente que está em choque cardiogênico e eu vou aumentar a pós-carga e fechar a periferia? Né? Na prática, a gente tinha medo de fazer isso e piorar a bomba.
Mas hoje, pelo conceito de vasoplegia, a gente entende que precisa dar pico de pressão da perfusão, senão o doente não vai melhorar. A primeira pergunta que fica, e é uma coisa que da minha época de residência do Fabrício parecia até o contrário, é se eu uso DOPA ou se eu uso NORA num doente como esse. Especificamente no choque cardiogênico, a gente tem muito pouco dado, mas a gente tem subanálise, por exemplo, desse estudo tentando relacionar. O que a gente nota, e a gente teve a experiência disso numa época que acabou a dobutamina no Brasil, acho que acredito que uns 5, 6 anos atrás, é que quando a gente tentou substituir dobuta por DOPA e tentar usar em dose beta, os doentes iam muito mal. Os doentes faziam taquicardia polimórfica, um monte de parada cardíaca, não respondiam em termos de débito. E a gente reparou na prática como não funcionava. E esse mesmo dado a gente teve em estudo comparativo com DOPA e NORA em paciente, por exemplo, com choque séptico, em que especificamente não era choque cardiogênico, mas o subgrupo de choque cardiogênico foi avaliado também, e foi muito claro quando o estudo mostrou que aumentava muito a incidência de arritmia nesse grupo. De forma que hoje, quando a gente pega os estudos principais que fizeram essa comparação especificamente em choque cardiogênico, NORA versus DOPA, a NORA provou, comparado à dopamina, que reduz mortalidade e que ela é o vasopressor de escolha e que deve ser o vasopressor para a gente colocar como primeira via no doente em choque cardiogênico. Isso para a gente hoje é muito claro, né? Dopamina praticamente foi abolida do choque na cardiologia, né? Não só na cardiologia, mas no choque séptico também. E hoje a gente ficou com tanto medo depois do uso da dopa dentro do INCOR, que nem bradicardia a gente não usa, a gente usa a dobuta, né? A dopa saiu fora praticamente por completo na instituição. Uma outra pergunta que fica, e que tem uma lógica para ser comentada, é se eu posso usar a vasopressina em doente cardiopata. Então, eu pego o doente que tem uma cardiopatia grave, tem disfunção ventricular grave, e se eu já tinha medo de colocar a NORA e fechar a periferia e aumentar a pós-carga, a vasopressina é um vasopressor muito mais potente, né? E será que eu posso usar com segurança? Então, o que a literatura me mostra? O estudo principal que validou a vasopressina versus a NORA, na verdade não foi versus, ela num braço aumentava a NORA diretamente, e no outro braço, quando chegava em 0,2, 0,25 de NORA, a gente associava a vasopressina. Foi o VAST, mas foi em choque séptico. O VAST tinha um desfecho primário de 28 dias de mortalidade e não mostrou diferença entre os grupos, foi igual, né? Exceto no subgrupo de paciente menos grave na apresentação. Mas quando a gente olha em paciente cardiopata, hoje, por exemplo, em pós-operatório de cirurgia cardíaca, quando a gente pega as meta-análises comparando essas duas estratégias, então eu ponho vasopressina precocemente ou eu só vou subindo a noradrenalina, a gente nota que a vasopressina é superior. E é superior por quê? Porque o doente evolui com menos disfunção orgânica múltipla. Porque você estabiliza a PA antes, porque ele responde melhor à vasopressina, mesmo na situação acidótica, e você consegue ter menos disfunção. Principalmente menos disfunção renal e principalmente menos hemodiálise. Especificamente, a gente tem algum grupo de doente chocado, cardiogênico, com disfunção grave avaliado? Tem. Existem alguns estudos, esse é um exemplo, em pacientes com disfunção ventricular, e esse estudo especificamente, fração de ejeção menor que 35%. E a gente nota que colocar vasopressina não piorou o prognóstico do doente. Foi pelo menos igual. Então, só trazendo para vocês como a gente tem segurança de usar assim, como se o doente estiver em piora clínica, a gente pode associar a vasopressina tranquilamente e não tem que ter preocupação nesse ponto. Outra dúvida que fica é se eu uso adrenalina ou noradrenalina nesse perfil de doente. Então, quem trabalha com doente congênito vê bastante o uso de adrenalina, né? É um grupo que gosta muito de usar a adrenalina como vasopressor inicial. A gente também não tem especificamente no cardiogênico, mas as comparações que se tem de adrenalina e noradrenalina acabam mostrando geralmente tudo que esse estudo mostra, que são muito semelhantes e acabam sendo drogas equivalentes. Como a gente tem a NORA como droga principal do choque séptico, e como a gente tem muito mais mão de usar a NORA em adulto, a NORA para a gente acaba sendo o vasopressor principal. Comparativamente entre inotrópicos, por incrível que pareça, a gente tem muito pouco estudo de inotrópico para choque cardiogênico com resultado positivo. Na verdade, a gente praticamente não tem. Os estudos com inotrópico em choque cardiogênico geralmente são neutros ou
eles mostram aquele viés de que, se o cara está com anotrópico, ele vai pior. Ele vai pior, na verdade, porque ele estava mais grave e você ligou no anotrópico. Geralmente vem muito estudo retrospectivo. Mas a gente teve uma publicação agora, semana passada, no New England, comparando dobutamina com milrinone em paciente com choque cardiogênico. E a gente acabou vendo, usando aproximadamente 200 pacientes no contexto total, e um desfecho primário de morte, parada cardiorrespiratória, transplante ou suporte circulatório mecânico, infarto, AVC e diálise, que comparativamente milrinone e dobutamina foram absolutamente semelhantes. Então não houve superioridade nenhuma das drogas. O milrinone, a gente teve a experiência naquela época que eu falei que eu não tinha dobutamina disponível. E a gente, por acaso, usou bastante milrinone nessa época. E eu pegava doente hipotenso mesmo, 6/3 de pressão, 7/4 de pressão, que teoricamente é uma contraindicação ao usar milrinone. E a gente usava milrinone nesses doentes e via como o doente respondia bem com elevação de PA, com melhora de débito e estabilização clínica. Foi uma surpresa grande para a gente acabou criando mão na época e perdendo medo. E o que esse estudo vem corroborar é exatamente aquilo que a gente tinha observado já há um tempo atrás, né? Hoje, tratamento clínico, existem algumas recomendações, né? Então, de 3 passos, por exemplo, de você primeiro acertar a volemia, a grande maioria das vezes o doente está hipervolêmico, de você restaurar a pressão, e aí usar a nora como vasopressor inicial, mas sem medo de ligar a vaso e evitando a dopamina, né? E você melhorar a perfusão, e aí, obviamente, a inotrópico, a dobuta ainda é o preferencial no paciente adulto, mas lembrando que a gente pode, sim, acrescentar ou trocar, por exemplo, o milrinone ou até levosumindan como uma possibilidade de tratamento clínico. Outra pergunta que fica é, quando tem apresentação de síndrome coronariana aguda, se eu devo ou não fazer revascularização miocárdica. Então, esse é um outro ponto importante da gente pensar. A gente não tem dúvida, desde o estudo choque, que faz mais de 20 anos que a gente tem, desde o Shock Trial, que revascularizar o doente precocemente faz toda a diferença, né? E que muda a mortalidade do doente, muda a sobrevida em 1 ano, a curva abre logo inicialmente e o doente evolui melhor. Então, quando eu estou falando de infarto e choque, é indiscutível abrir coronária. A grande dúvida que fica é que até 3, 4 anos atrás, se eu falasse em choque cardiogênico pós-infarto, todas as recomendações diretrizes, baseadas em estudos retrospectivos, diziam que eu deveria tratar tudo. Então, eu vou para o CART, eu trato a culpada, eu trato tudo quanto é artéria que tem problema, e eu vejo se esse doente melhora a hemodinâmica. Essa era a indicação que a gente tinha até pouco tempo atrás. Só que a gente teve uma publicação, que foi o Culprit Shock, e o que esse estudo fez foi justamente avaliar de maneira randomizada prospectiva 2 estratégias. Eu pegava o doente de choque cardiogênico pós-infarto agudo, num paciente eu tratava só a culpada e no outro eu abria tudo. E eu vi o que acontecia com os doentes. O que o estudo mostrou, e aí no desfecho composto primário, né, morte, infarto, AVC, necessidade de diálise, é que o doente que eu tratei tudo foi pior. Então, aquele doente que eu cutuco não só a artéria culpada, mas eu resolvo mexer em tudo quanto é coronária com lesão, eu gasto mais tempo em sala, eu injeto mais contraste, muitas vezes eu complico a lesão não culpada, fecho colateral, emboliza, ele vai pior. E a ideia é que hoje, o que as diretrizes recomendam é que você trate só a artéria culpada e tire o time de campo. Então, não pensem em choque cardiogênico e falar, vou abrir tudo porque ele está chocado. Não façam isso. A gente tem evidência exatamente oposta, mostrando que a artéria culpada realmente o doente vai melhor. A outra pergunta importante é qual é o que eu devo pensar em suporte circulatório mecânico para um paciente como esse? A minha resposta inicial, antes de mostrar o resto, é sempre. Sempre. O doente chegou, está chocado, já abre na cabeça a possibilidade se ele vai precisar ou não. Quando o doente desses entra, eu identifico o fator descompensador, eu vou fazer exames, eu vou tentar encontrar o doente, estabilizar ele do ponto de vista hemodinâmico com droga, como a gente mostrou. E tudo isso é com o objetivo de não deixar ele ter mais declínio da função ventricular e piorar a perfusão orgânica, isso sempre.
Mas para prevenir e minimizar a disfunção orgânica, além do tratamento clínico, eu já tenho que de cara pensar que talvez o doente precise de suporte. Então, a partir do momento que eu começo a estabilizar ele, eu já vou olhando para o grau crítico e já de cara vai ter suporte mecânico, tá? O suporte mecânico, ele serve para estabilização clínica, ele serve para o doente não piorar e evoluir em disfunção orgânica, e ele serve, sem dúvida, para promover aí uma ponte para outras assistências, como o transplante cardíaco, ou para você colocar um dispositivo de assistência ventricular nesse paciente. Quando que eu vou iniciar a assistência? Eu identifico o doente candidato, então tem que ser um choque refratário, então estou dando droga, mas não responde, continua mal perfundido, continua vomitando, continua com disfunção hepática, renal, ele não evolui bem, índice cardíaco baixo, né? É um paciente que eu tenho que olhar para ele e pensar, será que ele tem benefício? Da onde sai isso? Ou ele já está num ponto de evolução muito ruim, disfunção múltipla, detonado, eu não tenho mais o que fazer com ele, porque eu perdi o timing do implante, e isso é um ponto importante, é não demorar para pensar. Ou ele tem 80 anos de idade, ele não é candidato a nenhuma terapia de destino, eu já sei que o prognóstico é ruim, que ele já era limitado em casa, e às vezes vale a pena a gente nem considerar fazer absolutamente nada. Uma vez que eu pensei em colocar qual dispositivo que eu vou colocar, dependendo da situação clínica, daquilo que eu tenho disponível, daquilo que eu tenho em mãos, né, e do que é mais fácil para ser colocado naquele momento, e lembrar sempre, um dos pontos principais é o momento de inserção. É não demorar para indicar, porque ele vai mal. Hoje, a gente pensa, então, quando eu estou pensando em choque cardiogênico, eu estou vendo lá em cima a questão dos estágios, né? A, B, C, D, E, eu tinha comentado lá atrás, mas vejam que quando ele está ali no C, e ele está subindo inotrópico, e o lactato começa a subir, e o doente começa a evoluir mal, e ligar inotrópico nele, eu já estou pensando em dispositivo, já tem que vir na minha cabeça, né? E quando eu coloco um dispositivo, o dispositivo não é fixo. Eu coloquei um dispositivo agora, mas que ele pode migrar para um dispositivo diferente, se a disfunção virar biventricular, se ele recuperar o ventrículo, dependendo de como esse doente vai andar durante a evolução aí do choque e durante a internação. Esse algoritmo é um algoritmo interessante, é um dos bons algoritmos que a gente tem em literatura, é um algoritmo de uma publicação desse ano, porque ele chama a atenção, onde eu deixei grifado, daquilo que eu estou falando para vocês que é mais importante. É eu pegar o doente que está em choque, eu rapidamente acesso ele, tento estabilizar, ligo droga, faço tratamento inicial. Ótimo. Mas eu rapidamente, de maneira muito precoce, eu já vejo se ele é refratário ou não, eu já tomo a decisão e já indico ou não o implante dispositivo, antes que ele evolua em disfunção múltipla. Então, não adianta, pessoal, esperar o doente evoluir para a lama, para depois você querer trazer de volta. Você não traz. Então, acho que uma das maiores discussões que se fica hoje, vou indicar ECMO, não vou indicar ECMO, vou passar balão, não vou passar balão. Você pode fazer o que você quiser, mas faça rápido. É isso. Entendeu? Então, o doente está mal, não é para o doente demorar, é rápido. Não deixa, eu vou esperar mais 12 horas o lactato chegar em 100. Pelo amor de Deus, né? Você perdeu o timing, não adianta mais fazer, porque agora você não recupera mais, né? Qual dispositivo que eu implanto? A gente tem na prática, pessoal, 3 dispositivos aí para a gente implantar, né? Balão intraórtico, Impella e ECMO. Né? E não são todos os serviços que tem todos, na verdade, ou que não tem gente habilitada para colocar os 3. O balão é o dispositivo mais simples, que a gente faz beira-leito, ou na hemodinâmica, que um treinamento relativamente pequeno, a gente consegue manejar bem e fazer a curva oscilar da maneira correta. Só que ele é, obviamente, apesar de ser o mais disponível, mais fácil de eu colocar, ele é aquele que dá a menor assistência possível, ele faz a contrapulsação, acaba aumentando o débito em 600, 700 ml por minuto no máximo, e é o que a gente consegue realmente dar de assistência para o doente. O Impella, ele é colocado na hemodinâmica, ele é uma bombinha praticamente centrífuga, né? Você puxa o sangue na saída da aorta, e você consegue 2,5, 5 litros por minuto, depende do aparelho que você tiver. E a ECMO, que você pode estar numa beira-leito, ou na hemodinâmica, ou no centro cirúrgico, que é aquilo que dá a maior assistência para a gente, né?
que tem as suas complicações também, mas que pode chegar a 3, 4, 6, 10 litros por minuto, depende do aparelho que você tiver e da condição clínica do doente, mas aí dando uma assistência melhor, e aí fazendo ou veno-venosa para questão respiratória, ou no caso do choque cardiogênico, sempre pensando em vena arterial. Então, são os 3 aparelhos que a gente tem à disposição para utilizar. Eu só chamo a atenção para 2 publicações que a gente tem sobre balão intra-aórtico em choque cardiogênico pós-infarto, em que foram IABP Choque 1 e IABP Choque 2, em que quando se testou fazer de rotina implante de balão intra-aórtico pós-choque cardiogênico no infarto, mostrou que não mudava o prognóstico, não mudava a mortalidade dos doentes versus tratamento clínico medicamentoso. Depois que esses estudos saíram, praticamente a literatura execrou o balão intra-aórtico e coloca que eu não devo usar de rotina balão intra-aórtico em choque cardiogênico. Não se briga, pessoal, contra evidência. Isso é muito claro e a diretriz não tem como brigar com isso. No entanto, eu volto a dizer, não se coloca de rotina, mas tem que ter muito cuidado. O próprio IABP Choque 2, que foi o estudo maior, a gente tinha pacientes incluídos com 45 minutos de dor, coisa que não é a nossa realidade. Eu mostrei um caso no começo com 40 horas de dor, completamente diferente. A gente tinha pacientes com PA média de 89, não é a nossa realidade. A gente pega o doente grave, mal, né, numa situação completamente diferente. E lembrar que tem muito pouco dado de microhemodinâmica no estudo. Um ponto importante é que é diferente, e eu concordo com a diretriz, de rotina não, mas individualizar, isso faz diferença. Por quê? Porque o balão intra-aórtico é o que eu mais tenho disponível no serviço, porque eu não tenho como colocar ECMO em todo mundo, e ECMO dá muito mais complicação que o balão dá para quem lida com o sistema. Eu tenho que ter muito mais treinamento de pessoas para colocar ECMO e equipe de enfermagem disponível para manipular isso, inclusive perfusionista, do que usar um balão. E uma coisa, pessoal, eu tenho um infarto com supra inferior, que o doente chega lá, está com 3 microgramas, 5 microgramas de dobu, tá ótimo, está voando. E outra coisa, eu tenho um supra anterior extenso, que o doente está com nora dose alta, dobu está 20 microgramas. Pessoal, é completamente diferente. Eu concordo que talvez naquele infarto inferior, com 5 microgramas de dobu está bem, colocar o balão não faça diferença. Mas eu discordo que num doente com 20 microgramas de dobuta, nora em dose alta, infarto com supra anterior extenso, chocado, colocar o balão não posso fazer diferença. Né? Eu não estou dizendo que colocou o balão não vai para ECMO. Eu posso colocar o balão e colocar em ECMO depois. É até melhor, porque você diminui a chance do doente fazer edema agudo. Mas, por favor, acho que é importante ficar o recado que tem que ser individual. E tirar da cabeça o que eu vejo muito intensivista falar, balão plana. Não é que balão sai plana, pelo amor de Deus. A gente não mudou nossa rotina no INCOR. O que mudou na nossa rotina é isso, infartinho que não é tão grande, que está com dose baixa e está bem, para coronário observe, não necessariamente põe balão. Mas infarto com supra anterior extenso chocado, grave, a gente põe. Né? Ainda é a nossa primeira linha. E não é só a gente, eu participo de muita reunião com alguns grupos internacionais de pesquisa e voltados para emergência. É a realidade em todos os locais. Na Itália é igual, na Espanha é igual, na Finlândia é igual. Todos os locais são desse jeito ainda, tá? Porque a gente não tem disponibilidade para ECMO para todo mundo. Então, quando a gente olha a evidência de balão intra-aórtico, a gente juntando os 2 estudos, IABP Choque 1 e 2, vocês veem que ele dá como neutro. Então, um balão intra-aórtico pós-infarto, em choque cardiogênico, a princípio, não, tá? Outro ponto importante que vale ressaltar, isso aqui, pessoal, balão intra-aórtico que eu estou dizendo aqui é pós-infarto, essa celeuma toda. Num doente, por exemplo, um Chagas, que está evoluindo mal, que eu coloquei, está com dobuta, tá, ligou nora, ainda está em baixo débito. Se eu tenho balão disponível, passem o balão. Né? O Fabrício está aqui de prova quantas vezes a gente não via doente no INCOR, 6 meses, 5 meses, 4 meses com balão, revisando perna a perna, é o que segurava o doente bem até o transplante. Né? Esperando o órgão. E para esse doente, isso não é questionável. O questionável é um infarto agudo, é uma situação específica. Tá? Qual o prognóstico desses doentes hoje em dia? Com tudo isso que a gente comentou, de suporte mecânico, da parte de terapia clínica e até de maneira de você prever e tentar pegar rápido esse doente para o tratamento. Isso tem mudado, pessoal, tem ajudado os doentes.
a gente vê hoje, de maneira significativa, a redução de mortalidade. Ainda muito alta, mas a gente teve uma redução aí, num perfil aí que vocês veem pelo gráfico de 10 anos, mais ou menos 8%, 7%, então, que é uma redução significativa. Quando a gente olha na Alemanha, por exemplo, a gente vê redução significativa, sim, de mortalidade de choque cardiogênico, saindo de quase 65% de mortalidade, batendo agora perto de 50%. Nossa, mas achando 50% é muito alto. Eu sei que é muito alto, mas é muito melhor do que a gente tinha antes. E se Deus quiser a gente continuar trabalhando nesse sentido, a gente vai ter uma redução ainda mais significativa para os próximos anos. Da onde vem essa redução toda? Disso que está na tela. Organização de sistema. Você ter processo, você ter tudo bem montado. Um conceito que a literatura colocou muito claro para a gente há alguns anos para cá é o conceito de centro de choque. Hoje, quando eu falo em infarto, parece muito simples para a gente, né? Eu estou pensando em infarto, eu tenho uma rede. Então, a ambulância pega, se é infarto, ela leva para o hospital com hemodinâmica. Se levou para o hospital mais simples, eu ligo, eu transfiro para o hospital com hemodinâmica. Mas por que o choque não funciona igual? O choque tem que funcionar exatamente igual. Então, em alguns países, Estados Unidos funciona assim, a Europa tem alguns países com rede muito bem organizada, que vão buscar o doente, se o doente está em choque cardiogênico, que foi reconhecido como tal, ele é levado já para o centro de choque, um centro que tenha suporte mecânico, hemodinâmica, equipe treinada para atender aquele doente, uma linha de cuidado pronta para atender o doente. E da mesma forma que a rede de infarto, funciona a rede de choque também. Eu vou buscar o doente em outro lugar, eu coloco o doente em ECMO no hospital de origem e trago, e com isso eu consigo mudar o prognóstico. É esse tipo de organização, é esse tipo de sistema que tem mudado o prognóstico, como eu mostrei, por exemplo, na Alemanha, né? E tem feito os doentes, obviamente, sobreviverem mais. Então, fechando o que eu tinha para apresentar, acho que o mais importante que tem que ficar como recado é que tem que reconhecer rápido, né? Apesar de existirem modelos diferentes de predição, é importante para a abordagem inicial, sim, mas o feeling do doente, olhar o doente, entender o que ele teve, entender que aquilo pode ser um choque é fundamental. Usar droga deve ser rápido, sim, e deve seguir um racional. Hoje a gente tem muito claro, quer dizer, nora é dobuta, a gente viu agora que o milrinone é uma coisa semelhante, mas são as drogas principais, e que vaso deve ser adicionado. Revascularizar doente com infarto com supra é a culpada e sai fora da jogada, deixa ele recuperar. É mais importante eu pensar em suporte circulatório do que insistir no resto. Isso, suporte circulatório mecânico desde o início, para eu já ter disponibilidade e já estar trabalhando o doente que pode estar evoluindo mal. E que mesmo com tudo que a gente faz, a mortalidade ainda é elevada, mas que a gente, com organização, com linha de cuidado, com atendimento adequado, a gente tem diminuído a mortalidade e a gente hoje sabe tratar melhor esses doentes e ter uma evolução um pouco mais favorável. Eu acho que era isso o que eu tinha para passar. Peço desculpa de novo pelo atraso e depois pelos problemas, mas acho que agora no final a conexão fixou e ficou bom. Então, graças a Deus, acho que deu certo aí. E eu fico aí para as dúvidas. Obrigado aí, Fabrício. Maravilha, Alexandre. Ótima aula, como sempre, bem completa. Vou abrir aqui para perguntas. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. André Veiga, Luiz Flávio, que estão à frente da UTI. Então, deixa eu iniciar, Alexandre. Uma dúvida, né, tem muito estudante, assim, quando iniciar o diurético? O pessoal vê o paciente chocado, né, fica naquela dúvida, dou Lasix, não dou Lasix, espera um pouco, o rim está ruim, por isso que eu não vou dar Lasix. Então, fala um pouquinho aí sobre o diurético no choque, Alexandre. É o mito, né, do diurético. Na prática, não existe nenhum estudo mostrando que dar diurético não vai mudar a mortalidade, isso não muda o prognóstico do doente, né? Então, quando o doente tem disfunção renal grave, não tem jeito, a grande maioria das vezes acaba evoluindo para diálise mesmo. Agora, quando a gente fala em choque cardiogênico, por conceito, o cara é hipervolêmico, né? Eu não estou pensando num doente que tem hipovolemia, senão não entra na ideia de choque cardiogênico, quer dizer, parâmetro microhemodinâmico desse cara, parâmetro de curva de pressão, ele tem que ter pressão de enchimento ventricular alta, pressão capilar pulmonar alta, não tem jeito, faz parte da definição. Então, um choque cardiogênico, um doente que está hipervolêmico,
Você pode dar diurético desde o início, a gente não deixa os doentes piorar. Distender cavidade piora a contratividade do doente, então esse é o cara que você tem que estimular. Aí vem essa pergunta que você falou, Fabrício, mas o rim piorou, vou dar diurético? Vai dar diurético. O diurético não vai dar hipotensão em quem está hipervolêmico, então tirem esse conceito da jogada. Ao contrário, a gente vê doente grave que a gente dá diurético, a pressão sobe, que melhora a contratividade de bomba. E o diurético não vai fazer o rim dele piorar. A gente tem esse medo, piorou o rim, não vou dar diurético. Não, piorou o rim, olha o doente completo. Olha se ele está inflamado, olha se ele está com baixo débito, olha se ele está obstruído, olha se não é droga. Vai checar o que está acontecendo com esse doente. O rim é multifatorial. Né? O diurético, ele não vai piorar um doente hipervolêmico. Ao contrário, ele vai ajudar o doente hipervolêmico. Tirar a imbibição renal, tirar a pressão venosa, filtrar o cara melhor. E você melhora o prognóstico do doente. Então, não tenham medo de dar diurético para o doente. A gente aprende, às vezes, Fabrício, aquela história de, mas a gente tem que urinar 1,5 litro por dia, 2 litros por dia. Puta, a gente vê doente que a gente faz o cara urinar 11 litros um dia. E de um dia para o outro, a creatina cai de 2,5 para 1,5. Né? Então, enquanto ele é realmente hipervolêmico, não é o diurético que vai fazer o rim piorar. Tirem isso da cabeça, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Alguém, alguma pergunta? E em relação à monitorização, Alexandre, você tem usado alguma monitorização? Tem usado o cateter de Swan-Ganz, EV1000? O que é que você tem utilizado em termos de monitorização no paciente? A gente aqui, não só aqui, no INCOR também, a gente tem, o Swan-Ganz é muito incomum a gente usar, né? Até porque é um método aí mais invasivo, a gente acaba evitando, e hoje a gente tem, obviamente, tecnologia melhor para usar e poder dar assistência para o doente contínuo. O SWAN, a gente deixa para aqueles casos que tem que medir resistência pulmonar para indicar transplante, mas aí, em casos mais específicos, não é uma coisa de rotina que a gente passa para todo mundo. O que a gente mais usa beira-leito é FlowTrack mesmo, né? Então, a maioria dos doentes a gente acaba usando FlowTrack e acaba vendo débito por ali. Qual que é a única questão que fica? Isso não é 100% fidedigno, não dá para confiar 100%. O FlowTrack, ele funciona muito na questão relacionada ao grau de congestão pulmonar doente, você fazer termodiluição, mas o ideal dele é você ter aquele doente que está sedado, ventilando em volume controlado, você ter o doente sem arritmia, que na prática é a minoria. Né? Então, a gente tem uma dificuldade, não dá para confiar 100% nisso, muito menos em VVS ou qualquer índice outro de volemia relacionado a esses doentes, isso não dá. Mas que te dá uma ajuda, dá uma ideia, pode te guiar um pouco no tratamento, sem dúvida nenhuma. Perfeito, vamos ver se o pessoal... Luiz Flávio. Microfone, Luiz. Olá, Fabrício, boa noite. Alexandre, parabéns pela aula. Deixa tirar uma dúvida, Fabrício, que serve para a gente aí no Primavera. Recentemente, um colega da Estação Rafael Salvador mandou para mim um vídeo que alguns convênios já estavam autorizando Impela lá. Né? E eu queria saber do Alexandre como é que está essa questão dos convênios aí em São Paulo. Tem autorizado o uso da assistência circulatória com Impela? Vocês têm tido dificuldade, não? A questão só é que a gente acaba, Luiz, não esperando a liberação de convênio. Não dá para esperar, né? Não tem um convênio, por exemplo, se eu estou com um doente grave aqui agora que eu vou ter que colocar em ECMO. Eu não tenho como esperar o convênio liberar. Então, assim, isso é um acordo que tem que ser feito com a gestão do hospital. O ideal é que você tenha, que nem eu falei, linha de cuidado ou um protocolo muito bem estabelecido, institucional, para indicar Impela, ECMO, o que for, e que você consiga colocar rápido, sem liberação do convênio, porque não dá para esperar, depois você perdeu o time, já era. E depois que você colocou, o hospital se encarregue de brigar com o convênio baseado no protocolo da instituição, que vai lá e fala, olha, não dá para não liberar. Claro, eu acho que você é errado. A dúvida é, os convênios pagam? Paga. Quando está bem indicado, sim. Mas isso que eu te dei de dica é importante.
Se tiver protocolo institucional, aí é mais fácil você justificar para o convênio. Mas você tem que levar o protocolo e mostrar. Falar, está aqui, o protocolo institucional está aqui firmado, ele colocou com a indicação correta. Aí não tem problema. A gente já teve várias dessas coisas, por exemplo, o FFR. Parece uma besteira, mas os convênios ficam barrando, né? E não tem menor sentido você estar com o doente em sala, você vai avaliar a coronária do doente, aí você fala assim, não, tira de sala, vamos pedir para o convênio, daqui a 3 dias eu refaço o CART. Não vou fazer. Ou você faz na hora, você não vai fazer de novo, né? Então, a gente criou o protocolo, a gente definiu qual era o doente que teria indicação ou não, isso virou institucional, isso foi colocado na casa, e aí foi feito, o hospital, antes de mais nada, chamou as operadoras, mostrou o protocolo, deixou tudo alinhado e a gente passou a usar de rotina. E aí, é óbvio, depois disso, você justificando, tendo a justificativa do protocolo, tendo feito um acordo prévio com a operadora, a coisa corre tranquila. Não é? Perfeito. Acho que a gente pode avançar nisso aí, hein, Fabrício? Boa. O pessoal da hemodinâmica trabalhar. O Alexandre tem uma pergunta aqui no chat de Dr. Cleverton. Ele pergunta se o uso do milrinone e takotsubo, ele colocou aqui que alguns relatos falam que fisiológico é melhor, se isso é visto na sua prática clínica. E se tem algum perfil de paciente com hipertensão pulmonar, disfunção biventricular, em que o milrinone possa ser assim, melhor indicado do que outro inotrópico. O milrinone tem essa questão de inibidor de fosfodiesterase, né, Fabrício? Então tem a questão de ele mostrar que reduz mais a pressão arterial pulmonar do doente, talvez traga benefício nisso, e não faz efeito beta-adrenérgico, né? Tem uma outra via, apesar de, no final, ele aumentar a disponibilidade aí de AMP cíclico na célula cardíaca. Agora, quando a clássico do milrinone é paciente pneumopata com HP primária, é paciente congênito. A gente usa no INCOR muito no pós-operatório de cirurgia valvar mitral, o doente vai para casa, volta, o lado esquerdo está ótimo, a válvula está ótima, mas o VD do cara é estourado, porque ele operou tardio. E às vezes vem chocado, às vezes a gente opta por milrinone porque é um choque de VD puro, né? Então, com a ideia de reduzir um pouco mais a pulmonar, dar o enotropismo para o cara e, obviamente, ele poder ter uma evolução talvez mais favorável. Mas eu volto a dizer que a gente teve publicação agora, choque cardíaco de uma maneira geral, foi igual ao do Buta. A gente teve a experiência de usar milrinone nesses doentes, eles foram muito bem, né? Então, eu acho que é uma droga alternativa sim, e que se você tiver mão de usar, não veria problema nenhum da gente usar como rotina. Só é mais cara que a dobutamina, né? E talvez as pessoas, obviamente, tenham menos mão de usar do que a dobuta no dia a dia. Em relação a pergunta que você fez do milrinone em relação ao takotsubo, na verdade, no takotsubo, a preocupação que fica é que é uma miocardiopatia catecolaminérgica, que o doente tem a questão da hipercontratilidade de algumas regiões e hipocontratilidade de outras, e com isso você poderia, ligando a dobuta, piorar essa contratilidade exacerbada do miocárdio. Na prática, a gente tem usado bastante dobuta em choque cardiogênico por takotsubo, os doentes melhoram, acho que não dá para jurar, isso é tudo muito fisiopatológico, né? Muita plausibilidade, mas pouco em termos de resultado clínico, até porque a gente não tem estudo com isso. Mas o milrinone é uma opção, e até vou te dizer que dentro do contexto do choque cardiogênico por takotsubo, a primeira opção de literatura não é nem milrinone nem dobuta, leva o Mendan, porque ele tem uma via de ação completamente diferente, porque ele age via sensibilização de canal de cálcio e não teria problema, teoricamente, você usar no takotsubo. Então, acho que o que fica do takotsubo é que eu não tenho medo de usar dobuta ou milrinone, acho que o milrinone, por ter uma alta via de ação, teria essa plausibilidade melhor, mas que a primeira opção de literatura é levosimendan, não é nem milrinone para usar. Perfeito. Alguém mais? Alguma pergunta? Doutor Lauro. Pessoal da cirurgia cardíaca, doutor Roberto Wilson. Beleza, acho que foi ótimo, Alexandre, mais conhecido como Portuga.
Sempre um prazer revê-lo. Agradecer aí a disponibilidade, né? 2 filhos pequenos, né? Chega mais tarde em casa, a Carol deve estar não muito feliz, agradece a ela. Sinto saudades aí do bolinho de bacalhau e da rabanada, vindo lá da padaria, top. E um abraço em todos, agradecer e muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Pessoal, eu que agradeço. Fabrício, obrigado pelo convite aí. Precisarem, a gente está à disposição. E desculpa dos problemas da internet aí que aconteceram, mas acho que no final a gente conseguiu prosseguir, terminar, acho que numa boa. E graças a Deus aí, precisar alguma coisa vocês me falam, mas pô, uma honra aí. E uma hora eu vou conhecer pessoalmente aí, prometo. Obrigadão. Obrigado a todos pela presença. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Boa noite. Grande abraço, Fabrício. Valeu. Obrigado. Parabéns, Alexandre, pela ampla revisão. Gostei muito, viu? Valeu, obrigado. Um abraço, pessoal. Bom descanso para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite.